Capítulo 7. Alguns erros dos maniqueus. Não conhecia eu outra realidade, a verdadeira, e me sentia como que movido por um aguilhão a aceitar a opinião daqueles insensatos impostores, quando me perguntavam de onde procedia o mal, se Deus estava limitado por forma corpórea, se tinha cabelos e unhas, e se Térmides estava limitado por forma corpórea. Deviam ser considerados justos os que tinham várias mulheres simultaneamente, e os que causavam a morte de outros, ou sacrificavam animais. Eu, ignorando essas coisas, perturbava-me com essas perguntas. Afastando-me da verdade, parecia-me encaminhar para ela, porque não sabia que o mal é apenas privação do bem, até chegar ao seu limite, o próprio nada, e como poderia ter eu tal conhecimento? Se com os olhos não conseguia ver mais do que corpos, e com a alma não ia além de fantasma. Tampouco sabia que Deus é espírito, que não tem membros dotados de comprimento ou largura, nem quantidade material alguma, porque a quantidade ou matéria é sempre menor na parte que no todo, e mesmo que fosse infinita, sempre seria menor em uma parte definida por um espaço determinado, do que em sua infinitude, não podendo estar toda inteira em todas as partes, como espírito, como Deus. Ignorava totalmente o princípio de nossa existência, que há em nós, e pelo qual a Escritura nos chama de imagem e semelhança de Deus. Não conhecia tampouco a verdadeira justiça interior, que não julga pelo costume. Por ela se hão de formar os costumes dos países conforme os mesmos países e tempos, e sendo a mesma em todas as partes e tempos, não varia de acordo com as latitudes e as épocas. Lei essa segundo a qual foram justos Abraão, Isaque, Jacó e Davi, e todos os que são louvados pela boca de Deus. Os ignorantes, julgando as coisas de acordo com a sabedoria humana e medindo a conduta alheia pela própria, os julgam iníquos. É como se um ignorante em armaduras, não sabendo o que é próprio de cada membro, quisesse cobrir a cabeça com a couraça e os pés com o elmo, e se queixasse de que as peças não se lhe adaptem convenientemente, ou como se alguém se queixasse de que, em determinado dia considerado, feriado do meio-dia em diante, não lhe permitissem vender a mercadoria à tarde, como acontecera pela manhã, ou porque vê que na mesma casa permite-se a um escravo qualquer tocar no que não é permitido ao copeiro, ou porque não se permite fazer diante dos comensais o que se faz atrás de uma estrebaria. Ou finalmente se indignasse porque, sendo uma casa e uma família, ou finalmente se indignasse porque, sendo uma casa e uma família, não se atribuíssem a todas as mesmas coisas. Tais são os que se indignam quando ouvem dizer que, em outros tempos, se permitiam aos justos coisas que não se lhe permitem agora, e que Deus mandou àqueles uma coisa e estes outra, conforme os tempos, servindo uns e outros a mesma norma de santidade. E, contudo, é bem visível que no mesmo homem, no mesmo dia, e na mesma hora, e na mesma casa, o que convém a um membro não convém a outro. E aquilo que há pouco era lícito, já não o é mais. E que o que se concede em uma parte é justamente proibido e castigado em outra. Diremos por isso que a justiça é vária e inconstante. O que acontece é que os tempos a que ela preside não caminham no mesmo passo, porque são tempos. Mas os homens, cuja vida terrestre é breve, por não saberem harmonizar as causas dos tempos idos, e das gentes que não viram nem conheceram, com as que agora veem e experimentam, e como também veem facilmente o que no mesmo corpo, na mesma hora e lugar, convém a cada membro, a cada tempo, a cada parte e a cada pessoa, escandalizam-se com as coisas daqueles tempos. Enquanto aceitam as de agora, ignorava eu então estas coisas, e não as refletia, e embora de todos os lados me ferissem os olhos, eu não as via. Quando declamava algum poema, não me era lícito pôr um pé em qualquer outra parte do verso, senão em uma espécie de metro uns e em outra outros, e em um mesmo verso não podia meter em todas as partes o mesmo pé. E a própria arte da prosódia, apesar de mandar coisas tão distintas, não era diversa em cada parte, senão uma só, e coerente.
Contudo, não via como a justiça, a qual serviram aqueles varões bons e santos, pudesse conter simultaneamente, de modo mais belo e sublime, preceitos tão diversos, sem variar em sua essência, apesar de não mandar ou distribuir aos diferentes tempos todas as coisas simultaneamente, mas a cada um as que lhe são próprias. E, cego, censurava aqueles piedosos patriarcas que não só usavam do presente como Deus lhes mandava e inspirava, mas também prediziam o futuro conforme Deus lhes revelava.